A paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o Diácono Júnior, da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas de Carambeí. Hoje estamos com a lição de número 11 para estar passando e aprendendo com os demais irmãos na presença do Senhor Jesus, que tem o tema Os Prejuízos da Mentira na Família. Antes de nós estarmos iniciando e adentrando nesse texto, vamos estar adorando o nome do Senhor, fazendo uma oração para que Ele possa nos dar discernimento e entendimento da palavra. Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu clamo a Tua presença, Pai, eu clamo a Tua face, Pai, porque dependemos da Tua graça, do Teu agir, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, derramar Suas bênçãos sobre nós, ó Pai, dando discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor meu Deus, ó Pai, sobre esse estudo, ó Senhor meu Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que eu clamo e já te agradeço, meu Deus. Amém. Então, amados irmãos, nossa lição de número 11 tem o tema Os Prejuízos da Mentira na Família. Texto áureo: Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. Nossa leitura bíblica em classe, Atos 5, 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo que também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retivesse parte do preço de herdade? Guardando não ficava para ti, vendia não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, em um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando para fora, sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Disse-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando, os jovens acharam-a morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. A lição dessa semana traz uma reflexão muito pertinente. Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva foi atacada por Satanás, por meio de instrumento que é capaz de levar destruição para a relação humana, mentiras. O capítulo 5 de Atos apresenta o casal Ananias e Safira, que no lugar de entregar uma oferta voluntária, desprendida, manipulou uma oferta diante de uma causa tão nobre. A história bíblica de Ananias e Safira é um alerta quando há o mal maléfico da mentira em nossa família. A apresentação da lição, o objetivo da lição é investigar a natureza, a conversão de Ananias e Safira, refletir a respeito do problema da mentira na família, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Motivação. Há um pensamento bem interessante que faz todo sentido para esta lição. Pode-se enganar a todos por um tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Esse pensamento revela a fraqueza da mentira, pois ela não dura
o tempo todo. Sempre há algum vestígio que em algum momento será confrontado pela verdade. Introdução. A história de Ananias e Safira foi marcado negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha de respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência alguma dos vossos convertidos, que tinham posse, negociavam suas propriedades, depositavam o dinheiro recebido junto ao pé dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Neste contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, também traz uma tragédia familiar. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal estão levando à transformação de vida. Alcançada pelo poder do Evangelho, Romanos 1,16, embora atraídos pela prática da igreja simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre as coisas, era a comunhão. Atos 2,42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, dividindo-os grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinha tudo comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Marca dessa igreja era ajuda mútua, pois em membros vendiam suas propriedades, depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para cumprir necessidades dos cristãos carentes. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seu coração de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos da igreja. Atos 5:1-2. O plano era o seguinte: venderam a propriedade, levaram o dinheiro como oferta à igreja, mas reteram a parte desse valor para eles mesmos, entregar outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro da igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer unidades do espírito na vida da família. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do espírito insensível com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando a não ficava para ti, e vendia não estava em teu poder, porque formastes esse desígnio do teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Atos 5:3-4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias. Se ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor.
Portanto, vemos que a mentira e engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja, consequentemente a liderança apóstola. Ao tentar enganar a liderança local, primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, Atos 5,13, voltando-se diretamente contra Deus, Atos 5,4. O problema da mentira dentro da família, a mentira produzida dentro da família, Ananias e Safira, imaginavam que poderiam tirar proveito do desconhecido das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar atenção para si mesmos. Isso falar a respeito de pessoas que dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. E o Espírito Santo se entristece quando dentro da família, o esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta não mentir uns aos outros. Quem faz o uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este expõe a carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, espera dos cristãos que crucifiquem sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominado pelo Espírito. Todo e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é seu pai. Se ela domina o crente, significa que ele não está mais no Espírito, mas na carne. O uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com hipocrisia. Mentira traz consequências sérias para toda a família. O pecado de Ananias e Safira, o pecado que Ananias e Safira cometeram não foi o da mesquinhez. Por guardarem parte do dinheiro, eles tinham a opção de vender ou não a terra. O caso decidem vendê-la, podiam dar quanto quisesse. O pecado deles foi mentir diante de Deus e do seu povo, dizendo que deram a quantia total, quando na verdade guardaram parte para si. Eles mentiram a fim de parecerem mais generosos do que realmente eram. Tal pecado foi severamente julgado, porque desonestidade, cobiça e avareza são destrutivas para a igreja, pois impede que o Espírito não trabalhe eficazmente. Toda mentira é ruim, mas quando mentimos para tentar enganar a Deus, ao seu povo, sobre o nosso relacionamento com Ele, destruímos nossos testemunhos a favor de Cristo. Então vejamos o que a mentira causa na nossa vida espiritual. Podemos enganar aos olhos humanos, até mesmo o nosso pastor do nosso ministério, da nossa igreja, os presbíteros, o diaconato, quem está ao nosso redor. Mas nós nunca conseguiremos mentir para nosso Deus, enganar o nosso Deus, porque Deus está vendo. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe e é dono de todas as coisas. O Espírito Santo permanece em nós quando nós temos uma boa relação com Deus. Temos uma boa relação de filho ao Pai, porque Deus é nosso Pai. Todo aquele que crê, tem fé em Deus, é filho de Deus. Então entendemos o que a mentira ela pode destruir, tanto dentro do nosso lar, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa vida financeira, conjugal, tanto quanto na nossa vida espiritual. Veja qual é o tamanho do poder da mentira. Mas nós sabemos que sempre a verdade prevalecerá, porque Deus é o dono da mentira.
E o diabo é o pai da mentira. Então vejamos bem, vamos analisar o contexto onde nós lemos sobre Ananias e Safira. Qual era a intenção deles? Mentir para a igreja para parecer bons e honestos. Mas aos olhos de Deus, nós não vamos esconder se somos bons ou maus, se somos honestos ou não. Se o que nós estamos fazendo, aos olhos do povo, aos olhos das pessoas que estão na igreja, é bom. Podemos enganar as pessoas até por um certo tempo, mas a Deus nós jamais enganaremos, nem sequer um minuto, porque Ele está vendo e conhece o nosso coração. Então o que eu tento dizer hoje, meu irmão, não tente querer enganar ao Senhor, tentar querer fazer coisas boas para ser engrandecidos, porque a obra é do Senhor, a obra é de Deus. Ele sabe e conhece o coração de todas as pessoas. Então, meus irmãos, é uma passagem de nós refletirmos o que a mentira ela pode fazer na nossa vida. Ela pode destruir a nossa vida espiritual, pode destruir o nosso casamento, nossa convivência familiar, nossa convivência dentro do ministério. Então veja o que a mentira pode fazer. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar quando se permite certos defeitos morais com a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar. Essa família está afastada, está fadada com o fracasso, semelhante ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento. Lemos a história de uma família israelita cujo chefe era dominado pela cobiça, pela hipocrisia. Ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Ação e toda a sua família. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazemos as pessoas dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus cabe fazer autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira e hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importância da instituição, investindo contra seus membros. Infelizmente, contra Ananias, há muitos que permitem Satanás encher seu coração para estabilizar a família. Por isso, cabe-nos estarmos em oração, vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, entendemos que quando você dá o lado para Satanás entrar na tua família através da mentira, você acaba destruindo a tua intimidade com Deus. Você acaba destruindo a sua família, a sua vida espiritual, e muitas vezes sendo amaldiçoado por ser uma pessoa mentirosa, por ser uma pessoa falsa, por ser uma pessoa que quer viver de aparência, não quer ter um coração bom, não quer ajudar o próximo, não quer seguir as escrituras sagradas, não quer pedir a direção de Deus para a sua vida, não quer pedir a direção de Deus pelo que você está fazendo, se é correto ou não. Muitas vezes as pessoas acham que o que estão fazendo está agradando a Deus, mas esquecem de pedir a direção do Senhor para saber se o que estamos fazendo está agradando ao nosso Deus. Então é uma lição de muita importância você refletir. O que você está fazendo está agradando ao Senhor? O que você está fazendo não está amaldiçoando a si mesmo? Ou você está dando lado para Satanás encher o teu coração de uma vida carnal? Em vez de você pedir direção para o Senhor para viver uma vida espiritual, você está dando brecha para Satanás usar o teu coração de uma vida carnal.
Então, meus irmãos, nessa noite, que você possa refletir sobre essa lição de Ananias e Safira. Entenda o que a mentira pode causar dentro da sua família, o que a mentira pode causar em você. O que a mentira pode causar dentro do ministério. Então vamos parar e analisar o que Satanás é o pai da mentira. O que ele está querendo destruir são as famílias dentro da igreja. Dentro dos lares, as famílias que estão voltadas para a obra do Senhor, é o que Satanás quer destruir. Então, meu irmão, que essa palavra possa edificar a sua vida, possa edificar a sua casa, que possa trazer uma transformação, que você possa abrir os seus olhos espirituais e ver aonde você precisa mudar e começar a pedir a direção de Deus para a tua vida ser transformada, para que o Espírito de Deus possa estar na sua família, para que o Espírito Santo possa pairar sobre o seu lar. Então, meus irmãos, fica na paz do Senhor, que a presença de Deus seja manifestada dentro da sua casa. Soberano Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dou a graça ao teu nome, Pai, por mais essa oportunidade, dessa lição, Senhor meu Deus. Que a tua presença seja manifestada para onde chegar, ó Pai, esta lição, Senhor meu Deus, que seja uma lição de transformação, ó Pai. Rei da glória, Deus maravilhoso, toca, Senhor meu Deus, aonde o homem não pode tocar, ó Pai. Deus maravilhoso, transforma, Senhor meu Deus, o que os olhos do humano não podem transformar, ó Pai. Deus da glória, Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu clamo a tua presença e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.